Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, oportunidade de estar mais uma vez na tribuna do Senado Federal, telespectadores que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pelas mídias sociais. E ontem e hoje, pós-eleições, eu acompanhei vários discursos de colegas senadores e colegas senadoras sobre diversos temas. Alguns temas que me chamou a atenção, principalmente a questão eleitoral, a necessidade da tão falada reforma política, né? E nós estamos num processo, acredito, de aprimoramento da nossa legislação eleitoral e que talvez esse modelo desenvolvido nessa eleição não seja o modelo ideal, mas é um modelo que já evoluiu bastante. Nós tivemos uma campanha bastante curta, uma campanha com horário eleitoral já um pouco reduzido. Nós tivemos aí uma diminuição drástica da quantidade de cabos eleitorais que a gente via em outras eleições. Nessas eleições a gente não teve aquele monte de gente no meio da rua, abanando bandeira, que na verdade eu considerava aquilo uma compra de voto disfarçada na forma de contratação de cabos eleitorais. Então, são pontos que eu considero que foram evolução, que é uma evolução que nós devemos manter, e alguns pontos que eu também considero que talvez não tenha sido o ideal, como a questão do financiamento da campanha. Basicamente, não pode ter financiamento de campanha por parte de empresas, e o limite de gasto também por cada município, por cada candidato a prefeito, por cada candidato a vereador, que ficou aquém da necessidade daquele município, e muitas vezes, como falou agora há pouco a senadora Regina Souza, voltou a se praticar em alguns casos a prática do Caixa 2, isso não é bom para a democracia. Mas eu entendo que foi uma evolução. Nós temos que agora, a partir daqui, né, pensarmos. Eu considero que a doação de empresas, talvez não para o candidato, mas para o partido político, poderia ser uma forma de termos aí uma solução para essa questão do financiamento de campanha, mas são temas que temos que discutir: a questão da reeleição, a questão da fidelidade partidária, a questão do voto de legenda, porque muita gente realmente também não entende, né? O senador Cátia Abreu falou aqui mais cedo, de que como um candidato a vereador fez 1.500 votos num determinado município e não foi eleito, e o outro candidato nesse mesmo município que fez 200 votos foi eleito. Então são questões que a população, às vezes o eleitor não entende, é preciso que a gente possa corrigir isso, as coligações nos proporcionais também da mesma forma. Então são temas importantes, nós temos que debater aqui. Eu tenho falado muito mais sobre a questão da reforma trabalhista, que eu a considero um ponto importante, talvez a reforma mais importante que tenhamos hoje do que a reforma política, outras reformas, seja a reforma trabalhista, porque essa é que está gerando a maior parte do desemprego no Brasil hoje. Os empresários, os empreendedores hoje não querem investir no Brasil, da insegurança que nós temos na questão da nossa lei trabalhista. Nós estamos aí hoje assistindo empreendedores, empresas do Brasil investindo em outro país, gerando emprego, gerando renda lá, e o Brasil, se não se posicionar nessa questão da reforma trabalhista, em pouco tempo será apenas um produtor de matéria-prima, de soja, de milho, para poder exportar, para que esses produtos gerem valor agregado em outras unidades da federação. Então é importante que nós nos debruçamos sobre a questão da reforma trabalhista. Eu acho que é um ponto que tem que ser enfrentado, discutido, amadurecido, aprimorado, mas não podemos jamais deixar o empreendedor ter a insegurança jurídica que tem hoje. Não falo, sei que o nosso presidente, senador Paulo Paim, é um defensor incansável dos trabalhadores, e quando eu falo em reforma trabalhista, senador Paulo Paim, eu não falo da questão de tirar direitos, não. Tirar direito, eu acho que é fundamental os direitos que já existem. Eu falo das questões das inseguranças jurídicas que foram criadas ao longo do tempo e que deixam hoje o empreendedor muito inseguro de que ações trabalhistas que existem entram na sua despesa sem estar constando no seu orçamento. Então isso tira qualquer empresa da sua estabilidade e vai
gerando desemprego e gerando desconfiança dos empreendedores. Mas é um tema que nós vamos ter oportunidade de estar discutindo aqui. Eu tenho falado muito isso, falado sobre a questão da necessidade de um refis para as empresas do Brasil. Nós temos aí hoje várias empresas em situação de inadimplência que seria necessário e é necessário, nesse momento, o apoio do governo. O governo fez para os estados, por que não pode fazer para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, um refis para refinanciar as suas dívidas perante o próprio governo, de INSS, de FGTS e outros débitos que tem, porque quando hoje você atrasa uma dívida com o governo, a primeira coisa que existe, você atrasou um dia, 2 dias ou 10 dias, é uma multa de 20%, 30%, juros exorbitantes que torna impossível de que a pessoa possa voltar de novo à sua normalidade, voltar ao sistema de adimplência. Então, o refis eu acredito que seja um ponto importante. Eu espero que as nossas falas aqui na tribuna do Senado, também já com o ministro da Fazenda que eu falei, com o ministro do Planejamento, falei com o próprio presidente da República, da importância de um refis para trazermos à adimplência e a situação de normalidade. Várias empresas, milhares de empresas que existem no Brasil hoje, que querem voltar ao mercado de trabalho, querem voltar a gerar emprego, querem voltar a produzir, mas estão impedidas porque quando ele não tem uma certidão no CND, uma certidão do INSS, do FGTS, qualquer outro tributo federal, ele não consegue participar de nenhum processo, muito menos, às vezes, até nem emitir uma nota fiscal. Então, são ações importantes que eu considero que é a questão da reforma trabalhista e a questão também do refis.